Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja conosco nesta aula, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, venha fortalecer a nossa fé, que em nome de Jesus todo mal, todo levante do inimigo, todo desânimo, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, meu Pai, seja repreendida em nome de Jesus. Porque o Senhor, meu Pai, é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus misericordioso, um Deus que nós sabemos que nos ama e que está conosco, meu Pai, neste momento. Nós pedimos, meu Deus, nos direciona, meu Pai, quebranta, Senhor, os nossos corações, nos dá sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus. E vai em nome de Jesus, nos dando discernimento, Senhor, e nos fortalecendo para fazer a sua vontade, para andar nos teus caminhos, meu Deus. Que cada vez mais o Senhor levante pessoas, Deus, para aprender da tua palavra, para participar das aulas, meu Deus. Vai tirando, meu Pai, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 25, versículo 19 ao 28, que diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado em sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém? Então, na lição passada, nós falamos sobre Abraão e Sara e como eles tiveram dificuldades para ter filhos, mas eles tinham uma promessa do Senhor e eles geraram esse filho da promessa, que é Isaque. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre Isaque e seus descendentes. E aqui a gente vê se repetir a mesma coisa. Da mesma maneira que Sara era estéril e não podia gerar, Rebeca, a esposa de Isaque, também não podia ter filhos. Só que a gente vê uma diferença na atitude de Isaque. Aqui, eles não tentam dar um jeito como fez Sara. Eles esperam no Senhor. Diz que Isaque ora para Rebeca e ela engravida. Só que o tempo de espera também foi um tempo grande, porque diz que quando Isaque se casou, ele tinha 40 anos. E quando os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, nasceram, ele já tinha 60 anos. Então foram 20 anos esperando pelo cumprimento da promessa. Isaque sabia que Abraão tinha a promessa de uma geração grande. Então, naturalmente, ele sabia que ele ia ter filhos, porque se ele era filho de Abraão, o descendente da promessa, ele teria que ter filhos para continuar essa descendência, essa geração tão grande
quanto o pó da terra e quanto as estrelas do céu. Então a gente vê aqui essa obediência, né? Essa confiança que Isaac e Rebeca tiveram no Senhor e eles esperaram o tempo do Senhor. Mas a gente vê outra informação importante aqui. No último versículo que nós lemos, fala que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E se está registrado na Bíblia que os pais tinham preferência por um filho, é porque isso é algo importante, é algo relevante. E é exatamente sobre isso que nós temos que falar, que nós vamos falar na lição de hoje, né? Sobre quando isso acontece em uma família, quando os pais têm preferência por um dos filhos e os resultados dos conflitos que podem gerar, que podem acontecer por causa disso, né? De causar um ambiente hostil dentro de casa, entre os filhos. E nessa lição nós vamos falar sobre isso. E o primeiro tópico diz assim: o plano de Deus para a família e a sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então, Isaac e Rebeca, eles faziam parte de um plano maior de Deus. E como eu já disse, Isaac, ele tinha consciência disso. Quando ele conheceu Rebeca e eles se casaram, e logo ele percebeu, né, depois de algum tempo, que ela não conseguia ter filhos, né, que ela não gerava, que ela era estéril, diz que ele orou por ela. E entre o casamento e até o nascimento dos filhos foram 20 anos de espera. E aqui a gente vê que nada, absolutamente nada, pode impedir os planos de Deus. Quando Deus promete algo, quando Deus tem um plano, um projeto, um propósito, ele vai se cumprir. Não importa as condições, as circunstâncias, o tempo. Então, no tempo perfeito de Deus, na hora que Deus quis, Rebeca gerou não apenas um filho, mas 2. Amém? E o próximo tópico diz assim: o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Quando Rebeca engravidou e os fetos começaram a crescer dentro do ventre, ela percebeu que tinha uma movimentação estranha na sua barriga. Era como se os seus filhos estivessem brigando. E ela ora a Deus. E aí Deus fala com ela. Deus já revela o que iria acontecer, né? Qual seria o destino, qual seria o futuro dos filhos. Lá no versículo 23, né, que nós lemos, eu vou reler para a gente lembrar, que diz assim: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Quando ele diz aqui o maior e o menor, ele está dizendo o mais velho e o mais moço. E mesmo sendo gêmeos, para eles fazia muita diferença essa questão de quem era o mais velho. Então, o que nasceu primeiro era o primogênito, o mais velho, e o que nasceu depois era o mais novo, né, que naturalmente era o que serviria o mais velho. Só que aí o Senhor já tinha falado anteriormente para Rebeca, quando ela ainda estava grávida, que o maior, ou seja, o mais velho, o primogênito, que era Esaú, iria servir Jacó, que era o mais moço, e que seriam 2 nações, que a nação de Jacó, que era o mais novo, seria maior, mais forte. E de fato, eles se tornaram 2 povos. Os descendentes de Jacó são os israelitas e os descendentes de Esaú são os edomitas. Amém? E quando Deus fala isso para Rebeca, né, quando Deus mostra que ele já sabia o que ia acontecer, a gente percebe essa característica de Deus, que é a presciência, ou seja, Deus sabe todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Não quer dizer que Deus determinou que fosse assim, mas ele sabe que é assim que vai acontecer. Porque existe a vontade de Deus, os planos de Deus, e Deus tem um plano, tem um projeto, tem um propósito para a vida de cada um.
Mas muitas vezes nós, seres humanos, não aceitamos os propósitos de Deus. Nós não queremos andar nos caminhos do Senhor, os caminhos que o Senhor trilhou para nós, como fez Adão. Deus tinha um plano, um propósito e um projeto para Adão, né? Ele ia governar sobre a terra, ele estava ali no jardim, ele tinha vida, mas ele escolheu desobedecer ao Senhor. E o Senhor, ele já tinha presciência. Não foi Deus que determinou que Adão ia desobedecer, mas Deus já sabia que Adão ia desobedecer. Tanto é que ele já tinha um plano da salvação. Assim que Adão pecou, que Deus foi falar com ele, com Adão e com Eva, Deus já sabia exatamente como é que seria a restauração, né, do ser humano, da humanidade. Por quê? Porque Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Então, Deus já tinha essa presciência. Deus já sabia o que ia acontecer entre Esaú e Jacó. Deus já sabia que Esaú, ele tinha uma tendência à rebeldia, à desobediência. Ele desobedeceu o pai dele, casando com mulheres estrangeiras que ele não queria. Ele vendeu o direito dele de primogenitura para Jacó. Por quê? Porque ele não considerou que aquilo ali fosse algo importante, relevante. Então Esaú, ele já tinha esse espírito rebelde e Deus já tinha falado isso para Raquel. Olha, o mais velho vai servir o mais moço vai ser maior, vai ser mais forte, vai ser mais poderoso. Amém? Então a gente vê aqui que Deus tinha um plano para a família de Abraão, para a família de Isaac, e Deus sabia exatamente o que iria acontecer. E o próximo tópico diz assim: o conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. Antigamente, a mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. E por serem impedidas de ter filhos, de gerar, muitas mulheres inférteis, elas eram consideradas inferiores, a ponto de que no casamento, os maridos, eles tinham o direito de dar uma carta de divórcio, de repudiar a sua esposa, caso ela não pudesse gerar filhos. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia ter filhos, ele não repudiou Rebeca, muito pelo contrário, ele orou ao Senhor, ele confiou em Deus e ele acreditou nas promessas de Deus, no propósito do Senhor, e ele esperou o tempo de Deus. E Deus ouviu o clamor de Isaac e Rebeca engravidou. O próximo subitem diz assim: o conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Então nós vimos que Isaac, diferente do seu pai Abraão, que quando Sara não conseguia engravidar, né, tentaram dar um jeito tendo um filho com Agar, Isaac orou ao Senhor e esperou em Deus para superar esse problema da esterilidade de Rebeca. E quando Rebeca finalmente ficou grávida, para a felicidade do casal, ela percebeu que tinha algo estranho na barriga dela, porque tinha um movimento muito grande. E naquela época não tinha exames de imagem, as mulheres não faziam ecografia para saber qual era o sexo do bebê e saber se era mais de um ou dois. Então ela estava grávida e eu acho que jamais ela podia imaginar que seriam dois. E ela ora ao Senhor, preocupada, né, com a barriga dela, com o que estava acontecendo ali no ventre dela, e o Senhor fala que são dois, e que o mais novo ia ser maior que o mais velho, né? Ou seja, que o mais velho ia servir o mais novo. Então ali ela já fica sabendo de Deus, que seriam dois filhos, que seriam gêmeos, e que seriam dois povos, duas nações que estariam ali dentro do seu ventre. O favoritismo do casal pelos filhos. Então, em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó, eles eram muito diferentes. Então, apesar de serem gêmeos, e a gente percebe também que fisicamente, né, eles não eram gêmeos idênticos, que um era ruivo e peludo e o outro era diferente a aparência. Tanto é que quando Isaac está velho e ele quer entregar a sua bênção para o primogênito, ele não está mais enxergando direito, então ele reconhece, né, Esaú pelo toque e pelo cheiro, ou seja, dava para ele reconhecer a diferença física
que os dois tinham. Então, apesar de serem gêmeos, eles eram diferentes fisicamente e o temperamento também era diferente. Então, enquanto Esaú era mais do campo, de caçar, de ir atrás, Jacó ele era mais pacato, né? Ele era mais manso, ele era mais calmo. E como eu disse também, Esaú ele tinha uma tendência a ser mais rebelde e desobediente, enquanto que Jacó não. E aí no capítulo 27, quando Isaac já está idoso, já está velho, ele percebe que já está se aproximando o seu fim, né, os seus últimos dias, ele se preocupa em abençoar Esaú com a bênção patriarcal, porque naquela época eles davam essa bênção para o filho mais velho, para o primogênito. Quando a gente lê a história, a gente percebe também que quando Isaac já está velho e ele vai abençoar o mais velho, o primogênito, Esaú, ele já tinha vendido o direito dele de primogenitura para Jacó. Então, assim, oficialmente, Jacó tinha comprado esse direito de primogenitura. Se a gente fosse olhar por esse lado, se Isaac quisesse realmente abençoar o que tivesse o direito da primogenitura, seria Jacó. Mas ele chama Esaú porque ele quer abençoar Esaú. E Rebeca, né, ouvindo isso, ela dá um jeitinho para que Jacó receba a bênção no lugar de Esaú. Aí aqui a gente vê que, além de Rebeca ter a sua preferência por Jacó, a gente sabe que Rebeca também tinha recebido de Deus essa revelação sobre o futuro dos seus filhos, de que Jacó é que seria maior do que Esaú, né? Que o povo de Jacó seria mais forte, seria mais poderoso. E aqui ela vai e dá um jeitinho. E aí a gente percebe que essa predileção dos pais pelos filhos trouxe conflitos ali dentro da família e para os irmãos. E uma coisa que a gente precisa entender também, Deus não precisa de jeitinho. Tanto com Abraão e Sara, nós percebemos isso, quanto aqui também nós vemos isso novamente. Eles tentaram dar um jeitinho, né, no caso Rebeca, e a gente vai ver que isso trouxe um grande problema, um grande conflito ali para a família, porque quando Isaac morre, Esaú fica furioso, né, com Jacó e ele quer se vingar e Jacó tem que fugir. Então, assim, ali acabou a família, né? Separou a família. Então, o pai morto, um filho brigado com o outro, um tem que fugir, a mãe fica ali e acabou que ela ficou longe dos seus filhos e sem o seu marido por causa desse jeitinho que ela quis dar e por causa dessa preferência de um filho em relação ao outro. O próximo tópico diz assim: o problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac, ele demonstrou fraqueza ao receber agrado de Esaú, porque diz que ele gostava de comer a carne de caça que Esaú trazia do campo. E aí, dessa forma, por causa que ele tinha essa preferência por Esaú, que agradava a ele com essas caças, ele ignorou a bênção, a promessa que existia para Jacó. E eu imagino que eles deveriam saber disso também, de que Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura para Jacó. E essa atitude de Esaú, ela era uma atitude assim muito grave para aquela época, porque naquela época ser o primogênito trazia benefícios. Então era algo que eles valorizavam, porque além dele ter o direito de receber a bênção patriarcal, ele ainda tinha direito à herança dobrada. Então, na repartição dos bens, o primogênito ele tinha uma parte maior na herança. E Esaú, ele simplesmente não leva nada disso em consideração. Quando ele vende, ele troca o direito dele de primogenitura por um prato de lentilha. Quando diz que ele chega do campo ali morrendo de fome e Jacó está preparando ali uma comida, né, um ensopado, porque Esaú sabia caçar e Jacó sabia cozinhar. E aí ele chega ali morrendo de fome
e Jacó está preparando um alimento ali cheiroso, saboroso, e ele quer aquela comida. E Jacó fala, eu te dou. E Jacó diz, eu te dou se você me der o seu direito à primogenitura, se você me vender a sua primogenitura. E Esaú diz, eu vendo, de que vai me adiantar essa primogenitura se eu estiver morto de fome? Ou seja, ele não levou em consideração a bênção que era ser o primogênito. Ele não valorizou isso. E mesmo Isaac, sabendo desse comportamento de Esaú, sabendo do que Deus já havia falado para Rebeca com relação a Jacó, ele ainda insiste em dar a bênção patriarcal a Esaú, que para ele era o primogênito. Amém? Então Isaac, ele acreditava que ele tinha que ministrar a bênção patriarcal sobre Esaú. E o próximo subitem diz assim, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Então, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho de fato, Rebeca resolveu interferir e dar o jeitinho, sem consultar a Deus. Ela fez da cabeça dela o que ela achou que deveria fazer. Ela queria que Jacó recebesse a bênção patriarcal. Então, o que ela diz? Ela se coloca acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Então, enquanto Esaú saiu para caçar aquele animal que Isaac queria comer, Rebeca chamou Jacó, pegou um dos animais que ela já tinha ali no seu quintal, matou e fez com que Jacó preparasse e levasse para o seu pai Isaac. Como Isaac já estava velho e ele não estava enxergando direito, o que Rebeca fez? Colocou pele de carneiro no corpo de Jacó, para ele ter a pele peluda como Esaú e o cheiro de caça que Esaú tinha. Então, assim, eles conseguiram enganar Isaac. E aqui a gente vê um erro grave, porque se Deus já tinha falado o que ia acontecer com Jacó, ia acontecer independente de Esaú receber a bênção patriarcal ou não. Deus já sabia o que ia acontecer, Deus já sabia que Jacó ia ser um povo maior, um povo mais forte, um povo mais numeroso. Então aqui a gente vê outra falha, humana. Então nós precisamos ter cuidado em não interferir nos planos de Deus, porque por causa disso aconteceu ali um conflito familiar, uma briga entre os irmãos e eles tiveram que ficar separados. E o próximo subitem diz assim, o problema da predileção pelos filhos. Então, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Então, a gente percebe através dessa história, desse conflito, os problemas espirituais e morais que podem acontecer quando os pais preferem a um dos filhos. Então, os pais, eles precisam ser uma bênção na vida dos filhos, E quando os pais, eles agem assim corretamente, não fazendo predileção entre um dos filhos, eles evitam traumas, evitam problemas futuros, problemas emocionais, e eles contribuem para um desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. E além dos pais não terem predileção pelos filhos, eles precisam também orientar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Aí aqui a gente vê falando de Esaú e Jacó, que são os filhos de Isaac. E depois nós vamos ver falando sobre os filhos de Jacó, porque Jacó acabou que ele repetiu os mesmos erros dos seus pais. A gente vai ver na próxima lição que ele tinha preferência pelo filho José e que isso causou ciúmes entre os irmãos e muitos problemas.
Então a gente aprende através da Bíblia que essa predileção dos pais por um dos filhos causa conflitos, confrontos, traumas, problemas emocionais, problemas que podem causar grande confusão dentro da família, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Amém? Então, assim, esse trimestre nós vamos estudar, né, nós vamos aprender sobre relacionamentos familiares. E a gente percebe a quantidade de conflitos que pode existir, que pode acontecer dentro de uma família. E a Bíblia, ela nos ensina sobre todos os relacionamentos familiares, ensina sobre os relacionamentos, como deve ser, né? Como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, como os irmãos devem se tratar. E é muito importante a gente seguir esses ensinamentos bíblicos para que haja harmonia, para que haja amor, para que haja paz e comunhão dentro de casa, né? Então nós temos que buscar aprender através da palavra do Senhor, né? Prestar atenção em tudo aquilo que está escrito na Bíblia, porque é muito importante, né? E são ensinamentos que são preciosos para a gente poder viver bem nessa terra, amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.